Pronto. Pessoal, por favor, quem está com o microfone aberto, peço que vocês fechem, por gentileza. E outra coisa que eu peço também é, se no momento a gente estiver falando alguma coisa, anotem, para daí ao final a gente vai estar liberando uns minutinhos para a gente estar discutindo, beleza? Então vamos lá. O meu tema é a violência clandestina e o significante. E eu já quero começar dando um certo alerta para a gente poder pensar, que é fixar de alguma forma, que é extremamente importante que o analista ele esteja ciente do contexto social que aquela mulher está inserida. Isso é extremamente importante, porque em vista de que encontramos por aí inúmeros profissionais dando sugestões e em decorrência de alguns casos, e praticamente todos, algumas sugestões, elas se valem, e ao longo do que eu estarei falando, vocês vão perceber como, mas, via de regra, a sugestão, ela não é tão bem-vinda para o tratamento. E isso é extremamente importante, porque eu estarei falando especificamente sobre a violência contra esta mulher. E que muitas vezes a violência, ela vem aí com uma outra cara. E ao longo também daquilo que eu estarei trazendo, vocês vão percebendo isso, ok? A gente precisa levar em conta esse contexto que essa mulher ela está inserida, porque isso determina também um pouco o que está possível para aquela mulher ou o que não está possível. Logo, esse percurso analítico, ele é um tanto quanto árduo da sua escuta de mulheres, muitas vezes, que ou elas são violentadas, ou ainda este nome não foi falado sobre a violência ou sobre relacionamentos abusivos. Por quê? Por que que a sugestão ela é um tanto quanto dispensável? Porque a gente também está lidando com o significante. E este significante, ele precisa de um outro significante para ele fazer parzinho. Ou seja, este significante precisa que ganhe um significado. E quem vai fazer isso é por parte desta mulher. Em hipótese alguma, é o analista que vai chegar até ela e estar dizendo que aquilo que ela relata pode ser violência. O analista ele vai ocupar uma outra posição. Então, o analista ele vai ocupar este lugar de escutar uma a uma. O que que essa mulher entende por violência? O que que para ela configura violência? E isso é extremamente interessante em vista de que para algumas há uma certa mistura de que a violência caminha junto com o amor. Então a gente também precisa compreender o que esta mulher entende como amor. E aí novamente, é no um a um. Por exemplo, a gente encontra mulheres que elas fazem medida protetiva inúmeras vezes. E elas são aquelas que acabam sempre voltando para aqueles relacionamentos que estão às voltas de violência. Mas por que que esta mulher ela volta? Porque tem algo de algum significante ali. Ou seja, essa ideia de que a mulher fica neste relacionamento porque ela gosta de apanhar é algo extremamente selvagem e cruel, e a gente precisa levar em conta novamente o significante que está articulado para que esta mulher retorne para aquele homem a qual agride ela de alguma forma. Então, isso a gente também é mais uma coisa que precisa estar muito bem claro. O relacionamento abusivo, quando esta mulher volta para aquele relacionamento, não tem nada a ver com gostar de apanhar. Uma outra coisa, gozo não é prazer.
Então, essa mulher volta porque talvez ela acaba sentindo alguma coisa. Isso é o analista interpretando. E quem precisa nomear essas coisas todas é exclusivamente esta mulher que vai toda semana falar sobre aquele relacionamento ou outras coisas também. E por que que é tão difícil assim? E algumas mulheres tendem a retornar para alguns relacionamentos. Porque ver o grande outro com os seus furos, ver que o grande outro ele é pequeno outro, é extremamente devastador, em muitos casos. Ver que aquele significante, que ele é extremamente preservado e que por muitos anos usou dele e ele fez sentido, ele é furado. Isso é uma coisa também que requer tempo para que se possa lidar com isso deste imaginário que ao longo das sessões vai sendo de alguma forma furado também. E aí a gente pode pensar nisso a partir do seminário 20, quando o Lacan ele vai falar sobre Deus. E de que ver este Deus não sendo tão Deus assim é extremamente difícil. Então a gente precisa levar em conta de que existe alguma coisa ali dentro daquele relacionamento que faz com que esta mulher retorne e que continue ali, alienada. O analista ele vai precisar enfrentar uma certa escuta, um tanto quanto lenta, caminhos um pouco tortos com essas mulheres, até principalmente para pensando nessas que ainda elas não conseguiram nomear isso, que pode ser que seja nomeado como violência. E, novamente, esse entendimento precisa vir por parte desta mulher. Porque quando ela está sem este, a qual ela insiste em retornar, quem ela é? Uma vez que, de algum modo, quando ela volta, quando ela insiste nisso, ela também usa algum objeto. Então, a gente também precisa levar em conta de que os dois lados utilizam este objeto. E aí, quando a gente pensa principalmente em escuta de mulheres, o que que a gente escuta elas falando sobre relacionamento? Mano, Quem... 300 e poucos reais só de remédio, vitamina. E aí, o que que a gente costuma estar escutando? Quem é que sempre perdoa? Quem que espera, que sempre conversa, compreende, acolhe? Quem que fica ali acreditando com bastante esperança que essa relação ela vai melhorar? Quem que convida para terapia de casal, igreja, pai de santo, o que for, para salvar aquele relacionamento? Via de regra, quem costuma estar mais disposta a tudo isso são as mulheres. Elas precisam ser mais compreensivas. Logo, ela passa longos anos envolvida em relacionamentos e que nomear isso é extremamente difícil. Porque muitas vezes está justamente atrelado essa ideia de que aquilo é amor. Numa ideia de que este homem venha ali ofertar algo da significação fálica, que falta a esta mulher. E aí elas acabam se perguntando o que será de mim sem ele. Como assim eu vou viver uma vida sem esta pessoa que de algum modo me representa, me causa alguma coisa e imaginariamente me entrega algo também? Se ela desaparece sem este homem, como que ela vai sair desse relacionamento? Se ela acredita de que ela existe a partir dele, é porque tem algum significante extremamente potente aí. E que cabe investigar a história dessa mulher para ver onde que aquele significante também aparece.
O intuito de uma análise não é que esta mulher saia deste relacionamento, mas é que ela esteja avisada da posição dela diante dessas cenas a qual ela se queixa. Então, isso é extremamente importante. A paciente, ela começa uma análise, a gente identifica que talvez seja algum relacionamento abusivo, logo o analista precisa conduzir para que ela saia disso. Não. E se ali é o modo como ela habita neste mundo de meu Deus? Muitas vezes, tirar ela dali é condená-la à própria sorte. Então, o analista precisa estar muito bem advertido da sua própria castração e, principalmente, de um ideal de clínica, um tanto quanto mercadológico. Essa coisa de que o paciente ele vai toda semana, ele precisa melhorar, ele precisa conquistar isso e aquele outro. Então, por isso que escutar é extremamente árduo em alguns casos, porque aquilo que a gente gostaria não tem nada a ver com o analista ocupar este lugar e ser objeto A, questionando a posição discursiva daquela mulher. Se semana que vem ela retorna e ela diz, olha, ainda estou né, ainda estou vivendo isso que eu nomeei como violência, cabe ao analista escutar. A gente não vai palpitar para que ela saia, para que ela comece uma academia, para que ela faça qualquer outra coisa. E aí a gente entra em um ponto extremamente importante de como é que esta vida foi apresentada para essa mulher. A figura masculina, o que é uma mulher, a relação conjugal desses pais, a sua relação com a mãe, principalmente isso, porque a gente sabe que existe uma coisinha chamada devastação entre mãe e filha e que interfere na escolha amorosa. Então, tudo isso é extremamente importante. Inclusive, se este significante ele é potente a esse ponto de que as coisas se mantenham em uma ideia de aquele objeto existe, e aí eu faço aqui uma certa provocação, com todo respeito, como é que fica o Instagram dos profissionais que na bio está: salvo você de relacionamentos amorosos, ajudo você a ter amor próprio. Entende? Isso é extremamente audacioso, perigoso, porque se eu, analista, sei do que aquele paciente precisa, logo eu também alieno ele. Será que alguns pacientes não são nossos objetos de gozo? Então, a gente precisa levar isso em conta. Uma vez que nunca vou me esquecer de uma professora da Gestalt, que ela falou assim: o primeiro paciente de vocês vai ser o paciente que vai levar vocês, se você faz ou não, para a terapia. Vai aparecer coisas que vocês vão ficar atravessados com aquilo. Não aparece pessoas aleatórias no nosso consultório. Não à toa a gente tem o tripé, mas ele também não é garantia de que o analista se forme, com muitas aspas, este forme, né? Então, é extremamente complicado essa coisa de venha que eu tenho a solução para os seus problemas. Eu ajudo você a sair de relacionamentos abusivos. O intuito de uma análise não é essa, mas que essa mulher esteja avisada e que ela não precise colocar tudo na conta do amor, que ela possa amar sem ela morrer. Então, é outra coisa estarmos em uma análise. Aí vamos pensar nessas mulheres que elas são violentadas e elas não sabem disso.
Como assim? A gente está falando agora disso, a qual estamos propondo aqui esta discussão acerca de uma violência clandestina. Aquela que vem disfarçadinha de bombonzinho no final do dia, aquela que tudo acaba em pizza. Essas são extremamente complicadas. E como assim que tudo acaba em pizza? Vou dar um exemplo. Tem uma moça que ela está em análise, já tem mais ou menos alguns 2 anos, e ela começou a trazer uma cena onde o namorado, a qual eles moram juntos, e eles têm gato, cachorro, papagaio, periquito, isso e tudo. E um desses cachorros, ele não é assim muito amigável. O namorado pega esse cachorro e fica jogando em cima dela. Então, volta e meia, ela está sempre machucada. Aí vamos pensar aqui que é muito mais tranquilo um animal fazer isso, porque o animal não precisa responder à Lei Maria da Penha, né? Mas ela traz isso se queixando de que ela está cansada disso que o namorado nomeia como brincadeira. Quando ela leva isso para ele, ele joga para ela de que não dá para brincar com ela, que ela leva tudo muito a sério. Então, veja como é uma coisa um tanto quanto delicada, porque o meu entendimento, ele não pode sobressair ao entendimento daquela paciente. Embora ela esteja trazendo, ela vai precisar trazer e trazer e trazer este tema, para ver como é que ela entende aquilo, como que ela vai participar daquela cena. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também levar em conta. O quanto demanda tempo. E aí a gente tem a famosa lua de mel, que é esse ciclo violento. Um bombonzinho, uma violência. Uma mensagem carinhosa, uma violência. Um jantar, uma violência. O que que acontece? As mulheres tendem a se fixar nesses momentos ditos carinhosos, bonitinhos. Isso confunde a mulher. E volta e meia escutamos no consultório as mulheres dizendo, mas ele não é só isso. Ele também me manda flores. Ele me manda mensagem de bom dia. Ele comprou aquilo que eu falei para ele que eu gostava. Olha como ele presta atenção em mim. Então, tudo isso confunde essa mulher, porque o que está em jogo, novamente, é o significante. Então, outra coisa complicadíssima é, é a gente acreditar que as coisas elas vão ser percebidas muito rápido. Então, a gente, não à toa, o analista, ele senta atrás do divã. A gente não pode antecipar, a gente precisa dar o tempo dessas coisas. Para essa mulher perceber que talvez, como assim, essas flores pagam a violência? Tá muito barato, né? Então, tem preço que dê conta do que marca um corpo? Não tem como simplesmente dormir de um jeito, acordar de outro, fazendo coisas extremamente distintas, vivendo outra vida, sendo que aquela mulher vive porque aquilo existe. E aí a gente também tem o quê? Outros tipos de violência psicológica, patrimonial, e tudo isso aparece de inúmeras formas. E, e é quando a gente escuta dessas mulheres se questionando onde que elas estão erradas. O que que elas fizeram de errado? E aí entra estereótipo. Será que eu estou ficando louca? Então, veja como o analista ele precisa estar um pouco advertido de que existe todo um contexto social.
E o Freud, ele vem escancarando lá em 1924, se eu não estou enganada, deste horror que existe entre os gêneros. Então, a mulher, ela já pergunta onde é que ela está errada. E elas tendem a ficar tolerando muito mais. A troca de objeto para uma mulher é diferente da troca de objeto para um homem, porque ele tem uma certa sustentação imaginária. E para a mulher falta esta significação fálica. E outra coisa também, né? Não é fácil você fazer uma denúncia, e seja ela qual for, contra uma pessoa que você amou, que você ama, que você acha que vocês vão voltar, que as coisas vão ser como foram no início de um relacionamento. Então, até que algum efeito ocorra, é preciso muita palavra, é preciso ir construindo primeiro um significante em análise para depois repensá-lo. Substituir ele por outra coisa, se for possível. Então, quando essa violência ela é um tanto quanto indireta, ela é mais difícil de ser percebida, porque não é como um roxo que você tem e você mostra esse roxo. É uma coisa que apenas aquela mulher que está sendo vítima daquela violência é que vai conseguir palpar, digamos assim, né? E é bastante interessante porque essa moça que eu falei sobre o cachorro, ela tem esse relacionamento que ela está agora, é um relacionamento que ela já teve quando ela era mais nova. Eles terminaram, ficaram alguns anos longe um do outro e eles reataram anos depois. E recentemente, um, um conhecido dela antigo enviou uma foto dela na época, lá atrás, quando ela estava com esse rapaz que hoje ela mora. E ela vem para a sessão e me mostra essa foto. E ela fala assim: poxa, não tinha nenhum amigo para avisar que a gente, desde aquela época, não tinha grandes coisas. E a foto é ela de lado e ele também. Para ela, aquela foto não representa um namoro. Vejam a importância da gente pensar nisso em um sentido de que a sugestão não vale de nada também. Poxa, naquela época faltou um amigo, uma amiga, para estar avisando. Tá, mas nessa teve. Mas ela ainda está com ele. Então, é comum que os pacientes peçam inúmeras sugestões, em contrapartida, eles não fazem nada. Porque a neurose faz com que a gente interprete o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, quem garante que aquilo que a gente está falando, o paciente ele está entendendo daquela forma? Então, veja como tem o aviso, ela conseguiu nomear que o que ela vive é um tanto quanto violento, mas ela ainda está com ele. E ok. Tudo mais. Hum. Outra coisa seríssima é quando o analista ele duvida do que aquela paciente está trazendo enquanto conteúdo. E aí, quando ele coloca a neurose dele, o sintoma dele na frente da escuta e da função de analista. E aí, muitas vezes, isso faz com que este analista esteja, de algum modo, e eu já escutei isso algumas vezes, por isso que eu estou trazendo essa questão, de que o analista diz assim, não, mas isso faz parte do tratamento, quando o analista ele é um tanto quanto perverso com aquele analisando. E aí a paciente fala alguma coisa, o analista pega aquilo que aquela paciente trouxe e devolve.
em um sentido um tanto quanto cruel. E pode acontecer de a relação entre analista e analisando ser permeada pela rivalidade. Isso a gente também precisa, de tempos em tempos, verificar como que está a nossa clínica. Qual é o assunto que a gente suporta escutar? Qual é o assunto que a gente precisa encaminhar? Qual é o assunto que a gente consegue mediar com supervisão, análise, teoria? Qual é o assunto que não dá? Porque senão também estabelece entre analista e analisando uma relação abusiva. Então, os dois estão usando, de alguma forma, o objeto. Vou trazer um exemplo, que é dessa moça, do cachorro e da foto, para a gente poder entender o que, que é isso de um parzinho de significante. Ela é aquela que é provedora, é ela que paga todas as contas, embora ele pague também, mas inicialmente ela paga e depois ele faz uma certa devolução a ela. E aí ela vem questionando assim, numa determinada sessão: será que ele viverá sem mim, caso a gente termine? O que será dele? Tempos depois, ela vem com uma outra cena que ela lembra que é a sua mãe indo embora. A mãe era a provedora. E ela tinha uma relação bastante conflituosa com essa mãe. E essa mãe, para não acontecer alguma coisa pior entre elas, a mãe decide ir embora. E, e aí ela faz uma outra construção de que essa dó atual é a dó dela mesma quando a mãe foi embora. E toda a responsabilidade ficou para ela, sem esta mãe. Gente, essa construção levou quase 2 anos. Até que uma cena vai sendo contada, ela vai contar, e ela vai lá falando. Então, leva tempo. E aí é onde, depois disso, ela começa a juntar essas cenas e ela se pergunta: será que eu vivo sem ele? Então, isso é extremamente importante também a gente pensar, no sentido de que vai levar tempo. Ocupem esse lugar sabendo disso, vai levar tempo. E é isso aí mesmo. E não é muito simples olhar para aquilo onde aquela mulher dedicou, criou, investiu, acreditou, apostou, e ela olhar e falar: isso é violência. E, e aí o analista ele precisa estar atento a algumas questões quando a gente está pensando em mulheres que correm risco de vida, onde os homens eles são extremamente violentos e elas já vêm com essa construção. Porque a gente precisa levar em conta que o analista ele é limitado, tá? A gente não faz milagre, a gente não vai conseguir resolver. Tem coisa que cabe à lei, polícia mesmo. Essa coisa de o analista achar que ele tem algum dom, algum poder especial, alguma coisa assim, não tem como. É tipo paciente que desencadeia algum surto, alguma coisa. É SAMU. Então, a gente precisa entender um pouco sobre essas questões, justamente porque em alguns casos pode ocorrer de o analista ter que fazer algumas orientações. E essas orientações, elas são importantes, o analista pensar de que maneira que ele pode fazer isso, sem ser em um sentido de que está ordenando com que aquela mulher faça isso, isso e isso. Então, esse cuidado o analista também precisa levar em conta. Como? Perguntando. Quando a pessoa nomeia e coloca tudo na conta do amor, o analista ele deve questionar isso.
Por exemplo, você não acha que você respondeu isso rápido demais? Por que que você escolheu esse nome? Será que não pode ser outro? Para a pessoa poder pensar. E mesmo que a mulher ela chegue a um ponto onde ela diga que aquela relação não tem nenhuma vantagem, mesmo assim ela não sai dali. Novamente, porque existe um significante extremamente potente, a qual faz com que essa mulher permaneça ali. Eu sou desejada dessa forma. Eu estou incluída no desejo do grande outro a partir desta posição. O que sou eu sem este grande outro? O que sou eu sem isso, a qual é do meu berço? Como assim existem outras formas de amor? Então, isso precisa ser construído em uma análise. Tem um conceito criminal que ele se chama cifra negra. E essa cifra negra, o que que é? São situações que não chegam no judiciário. Então, a gente tem aí desde pequenos roubos até algo violento. Ou seja, uma parte não é denunciada. Então, é algo que não tem estatística exata de tipos de violência, mas tem essa, essa conta, digamos assim, de que existe coisas que são violentas, crimes, e que não são denunciados. Ou seja, tem muito mais situações assim do que aquilo que a gente pode imaginar. E denunciar ou não é algo que aquele que está sofrendo, se ele tem condições naquele momento ou não de arcar com o que é o pós-denúncia. Então, muita coisa nem chega no judiciário. E a gente pode pensar do quanto tem ali de uma certa substância gozante em manter o outro como outro. E a gente precisa levar em conta que muitas vezes aquela mulher, o lugar que ela está inserida, ela não tem apoio de ninguém. Ou ela tem gente dizendo, vai, sai disso, denuncia. Mas o pós não tem um santo, uma alma viva que fica ali. E são mulheres que tendem a precisar mais de um suporte. Não à toa existem casas que acolhem esta mulher. E é muito interessante o que acolhem esta mulher para que ela consiga viver sem este homem. Então, olha o quanto há ali de algo que precisa ser falado e esvaziado de sentido. E até esta mulher compreender, se for possível ou não, compreender que tem alguns lugares que não se volta mais, e que tem algumas coisas, algumas marcas do corpo que é preferível conviver com a saudade do que tê-las. É comum mulheres relatarem que sentem saudades de homens que são extremamente cruéis com ela. Aí eu lembro de um caso onde eu fui dar uma supervisão individual e o caso era de uma mulher que ela se envolveu com um cara que ele era poeta. E o quanto existia de um certo fascínio nisso. Mas ele também era extremamente violento. Mas ele era poeta. Então, tem algo ali que enlaça e essa mulher fica. E aí a gente tem uma outra questão social de que é a mulher que precisa entregar coisas. Então, por exemplo, quando elas ficam
e ficam se questionando de onde que elas erraram, então é ela que precisa consertar. O erro está nela, porque aquela relação ela não foi legal. E também pelas questões que ela escutou enquanto estava naquele relacionamento, a qual ela atribui grande importância. Então, esvaziar isso é extremamente delicado, porque isso é muito forte. E aí, o analista, ele pode questionar, sem muito sucesso, digamos assim, o que que é mais forte do que do que esta necessidade de retornar. Não tem nada que seja mais forte do que isso, onde esta mulher pode distribuir o tempo dela, o investimento dela, a libido dela em outra coisa. Então, vem que em 3 meses eu salvo a sua vida, é impossível. É impossível e completamente desnecessário. Porque aquilo que a mulher ela vai construir é o que vai ter, de algum modo, um pouco mais de sustentação. Do que mais uma vez alguém alienar ela e dizer, vá por aqui, agora você faz isso, agora você faz aquele outro. Né? E se dá conta do custo disso. Muitas preferem continuar pagando esse custo, do que o custo de não ter aquilo que acha que tem. Então, a gente vai escutar aquilo que ainda está por ser simbolizado. E isso é uma construção. Precisa de muita palavra. Tem o livro da Andréa Eulálio, Amores Loucos, que ela traz um caso dentro dele extremamente interessante, que é essa mulher, ela encontrou em uma devastação algo mais forte do que ela, que é a escrita. Então, o quanto isso, que é algo de um real, ele insiste em ser, de alguma forma, escrito, porque é sempre insuficiente aquilo que acaba causando algumas coisas. E a gente escreve, e a gente faz de novo, e a gente persiste, mas não significa que não há o desejo de retorno. E não significa que, estando ciente, a mulher sai deste relacionamento. E aí eu queria encerrar deixando um certo questionamento de quem disse que violência, principalmente essa que não é visível, que não deixa marca roxa, quem disse que essa violência também não é no corpo? E qual corpo? Para eu poder construir isso daqui, quero indicar para vocês, de quem tem interesse nesta leitura, o livro Mulheres e Discursos. Eu posso colocar depois lá no grupo. Amores Loucos, eu dei uma aula sobre ele também. E tem outros dois também que eu acho extremamente importante para quem quer pensar corpo a partir de Lacan, que é o outro Lacan. Para a gente pensar essa noção do significante. Certo, meus queridos? É isso. Obrigada. Passo agora para o Humberto. Obrigado, Nayara. É, o eixo que eu escolhi de trabalho, e aí eu fiz um texto que eu vou transformar num artigo científico, e aí, ao final, quem tiver interesse, eu posso compartilhar esse texto. O meu eixo, e eu pretendo ser um pouco breve, se intitula de Feminino, Cultura e Psicanálise. Eu inicio citando também a Eulálio, que foi o livro que a Nayara indicou para vocês, em que ela diz o seguinte: não todas, mas a maioria delas
Segundo Freud, a mulher não encontra a mesma saída do Édipo que o menino. A diferença anatômica marca a castração no menino, de modo a prescindir do pênis. Há uma constante investigação acerca do ter ou não ter o pênis. A vida sexual do menino é organizada em face de possuir um pênis, e nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, Freud escreveu que a vida sexual dos homens somente se tornou acessível à pesquisa. A das mulheres ainda se encontra mergulhada em impenetrável obscuridade. Sendo assim, a vida sexual da menina organiza-se como um continente negro para a psicologia, e me arrisco dizer, para a cultura, inclusive. Ao falar sobre a organização genital infantil, Freud deixa claro que a sexualidade infantil é regida pela dimensão falocêntrica e que, pelo fator biológico da menina não possuir um falo-pênis, a posição ocupada por ela é sempre passiva. A menina não teme a castração, porque ela já é castrada. Sendo assim, para o menino, ele está em constante ameaça de castração, e para a menina, a inveja do pênis. Enquanto para Freud, a menina é tida a partir da dimensão genital, sua posição, entrada e saída do Édipo, são regidas pela dimensão falocêntrica. Lacan desbanca esta noção, ao afirmar que a castração está para o menino e para a menina, independentemente da condição anatômica. Tira o Édipo da instante nuclear, do contexto nuclear, e coloca na dimensão simbólica e construída à luz dos três tempos lógicos do Édipo. E aí eu queria fazer uma charada lacaniana. É, Se o outro do menino é a mãe, quem é o outro da menina? Quem arrisca? A mãe. É a mãe Hum, também? É, a mãe também. então, Ó, direto a de gente está atento ao lacaniana. curso, hein? Exatamente. Se o outro da menina é a mãe, o outro, ou melhor, se o outro do menino é a mãe, o outro da menina também é a mãe. Para Lacan, o outro de ambos é a mãe. Freud elabora timidamente a dissolução do complexo de Édipo, que o objeto da menina é a mãe, o objeto do amor da menina é a mãe, mas é Lacan quem eleva a mãe ao outro da menina. Então, para meninos e meninas, o outro é sempre a mãe. A lógica freudiana que é regida por o outro do menino é a mãe e o outro da menina seria o pai. Em Lacan, o outro de ambos é a mãe. A sexualidade não está reduzida à condição anatômica, mas o organismo está submetido à lei simbólica. Sendo assim, o falo é no inconsciente um significante, e a mulher se constitui a partir da falta fálica. Isso é uma chave de leitura do Seminário 5. A mulher se constitui a partir da falta fálica. Para meninos e meninas, há a castração. Para o Lacan, meninos e meninas são castrados. O falo possui três dimensões, também mais três chaves de leitura. A primeira delas é a significação fálica, a segunda, o significante fálico, e a terceira, a lógica fálica. Esta última diz respeito ao discurso da sexuação. A dicotomia fálica se pauta em ser ou não ser o falo. A criança, independentemente do sexo, ela vai se perguntar na saída do Édipo: eu sou ou eu não sou o falo da minha mãe? Eu sou ou eu não sou o objeto do desejo da minha mãe?
O falo está em operação direta na constituição do sujeito, na relação imaginária primordial da mãe com a criança e na relação simbólica a partir da instauração da metáfora paterna. Contudo, o falo não está apenas para a constituição do sujeito, mas principalmente para nortear a relação do sujeito com a cultura. O falo está entre o sujeito e a cultura. Quem pode? Sou eu ou é o outro? Quem pode sobre mim, sobre o meu corpo? Sou eu ou é o outro? Quem pode dirigir a minha vida? Sou eu ou é o outro? Se eu estiver falando de uma histérica, quem pode conduzir é o outro, até o momento que ele saiba que não é ele quem conduz a minha vida. Na lógica do mestre, né? Quando a histérica elege o mestre e desbanca ele. Culturalmente, a menina ocupa a mesma posição que o menino? O que é que vocês acham? Na cultura, mulheres ocupam as mesmas posições que os homens? A eleição de ontem está aí para isso, né? Para dar resposta para a gente. Não, De pronto, a resposta é não. Quando falamos da mulher, falamos também do feminino? O que é que vocês acham? também não. Uhum. Toda mulher é feminina? Não. E o que é o feminino, então? Outra charada. Vou entender que o silêncio de vocês é uma resposta. O que é uma mulher? Ou o que quer uma mulher? Tornar-se mulher é diferente de se perguntar o que é uma mulher. No seminário 3, Lacan diz que a partilha dos sexos é sempre imaginária, ou seja, aloca-se no campo do sentido e da cultura. Simone de Beauvoir afirma que ninguém nasce, se torna mulher. E tornar-se a partir de quem? Ou a partir do quê? Nayara fazia uma costura muito interessante. Algumas mulheres, dentro dos contextos clínicos, só conseguem se ver como na parceria amorosa. E esse é o grande problema das relações contemporâneas. E aqui leia-se mulher como traço. A princípio, um traço ditunário, mas um traço também fisiológico. E aqui nós podemos ampliar a discussão. Alguns de nós só nos vemos como somos na parceria sintomática com o outro. E aí eu tenho uma hipótese. Hoje existem poucas relações amorosas e muitas parcerias sintomáticas. Ah, eu amo fulano, talvez não ama. É só parceria sintomática. Você tá porque é conveniente e, consequentemente, a pessoa também. Né? Isso serve para relações humanas no geral. Entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, né? E todas as facetas e formas de gênero, de sexo, de orientação. Então, existem, para mim, se é a leitura que eu faço clínica hoje, existem poucas relações amorosas e muitas parcerias sintomáticas. A isto, Lacan constrói no cenário 20 a famosa tábua da sexuação, um matema que alude ao semblante discursivo, aos modos de gozo e às posições masculinas e femininas. Da posição feminina, podemos falar da devastação. O que é a devastação? A devastação é a outra face do amor. No conto de Duras sobre a mãe como o oceano,
ela alude à extensão que o outro materno tem. No seminário 23, Lacan afirma que a mulher é o santoma do homem e que o homem é para a mulher uma devastação. Então, a primeira relação que nós, enquanto sujeitos, temos, pautadas e atravessadas pela devastação, é com as nossas mães. E aí a Eulalia vai fazer uma análise também interessante, que ela diz assim, a menina espera da mãe alguma coisa e espera exatamente aquilo que a mãe não tem para dar, que é o falo, que é um significante para defini-la. E esse não é o problema das relações abusivas no geral, mas eu arrisco dizer que boa parte das relações abusivas, para além disso que nós podemos dar a palavra a esse outro para dizer das razões que o leva a estar ali, também é o fato de eu só sou com esse outro. Se no seu consultório, no seu consultório, você, dentro do caso clínico que você conduz, que tem uma questão abusiva, de violência, se você remove esse parceiro, essa parceira dessa relação, o que é que fica? É provável que nada fique. E aí, querer extirpar isso do sujeito é querer também fazê-lo inexistir em alguma medida. A devastação é uma depredação, uma dor que não, uma dor que não conhece limites. E aí, quem fez o estudo que eu ofertei sobre histeria está proibido de responder essa charada. Para os demais, ou uma outra charada Quando a lacaniana. gente sabe e não pode responder, fica difícil, né? Qual é a diferença entre angústia e devastação? Quem arrisca? Quem acertar ganha um livro meu. Aí não vale, hein? Qual a diferença entre angústia e devastação? E aí, Fernanda, o que que você acha? Valendo um Posso? livro. Eu acho que não tem diferença, não. Eu acho que é a mesma coisa, tanto a devastação, porque a devastação, ela angustia também. E Hum, eu acho que uma coisa está ligada à outra. Eu acho que talvez a devastação seja um outro nome para angústia. hum. Quem mais? Vou entender o silêncio de vocês como não. Para o Lacan tem uma diferença. A angústia é sempre solitária. A devastação é sempre na parceria. Ninguém se autodevasta. A devastação, ela sempre se dá no laço com o outro, porque ela é provocada exatamente por aquilo que você idealiza do outro. Nós chamamos amor, nós nomeamos tudo como amor, inclusive idealização. E lidar com a idealização frustrada é, consequentemente, bancar, em alguma medida, essa devastação provocada pela presença do outro. A devastação é não sem a presença do outro, diferente da angústia. A angústia quase sempre não aparece por um motivo, a angústia quase sempre não aparece por um motivo específico. Às vezes ela aparece exatamente porque não tem um nome ali. Hum? Se a mulher não existe, não existe também um universal à mulher. Sendo assim, falta um significante universal que a defina. E na parceria, o homem pode ser para devastação para a mulher, na medida que este represente um significante definido por ela. E o mesmo vem a faltar
e se ausentar da função outrora atribuída. Mas na cultura, a mulher existe? Né? E aí é o ponto. Se a mulher não existe e a mulher encontra nesse homem, nesse parceiro, ou você encontra nesse parceiro com o qual você se relaciona, uma definição, né? Acho que o grande perigo é quando o sujeito ele chega no consultório dizendo, não, mas essa pessoa é a minha vida, é o amor da minha vida. Sem ela eu não vivo. Quem é que nunca disse isso em algum momento da vida, né? Quem é que nunca foi trouxa que atire a primeira pedra, que saia da sala, né? Todos em alguma medida. Já teve o outro em conta de definição. O que é que eu sou sem fulano? Não sou nada. Essa romantização, né, do amor, das relações humanas, afetivas, elas são exatamente atravessadas por isso. E aí, quando esse outro se vai, nada fica. Ou melhor, fica a devastação. Né? Eu estava exatamente no período que eu estava dando esse estudo sobre histeria, devastação e parcerias amorosas, entre uma semana e outra estava tendo a questão do furacão nos Estados Unidos. E aí eu pedi para os participantes do estudo observarem as reportagens do que ficaria depois do furacão. Aquilo ali é a devastação, é o caos, é a bagunça, os destroços, são os restos. Devastação é exatamente aquilo que resta depois que o furacão passa, né? E aí tem uma outra, para mim, eu tenho uma hipótese, né? Inclusive, estou trabalhando isso de uma forma mais científica. Quem chega à clínica chega pelo corpo, né? Mas acho que aí também tem uma contra-questão. Quem chega na clínica, quem chega até você, chega em alguma medida por devastação, por frustração, porque o amor não deu certo. São hipóteses. Claro que cada um chega pela razão que lhe é própria, né? Mas quase sempre eu vim aqui porque eu terminei o relacionamento e estou com crise de ansiedade. Eu vim aqui porque eu terminei isso e não estou bem e eu quero me matar. Enfim, é, as minhas indicações são as mesmas que a Nayara fez. Eu só indicaria ainda o livro da Flor Bela Espanca, que eu já indiquei aqui, melhor, no livro, no estudo do feminino. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. 5 segundos. Esse que a Nayara indicou, Amores Loucos, inclusive aproveitem o Black Friday. Certamente ele vai estar na promoção. Esse livro aqui é uma devastação. Esse aqui, A Mulher Nascer de um Mal-Entendido. Esse livro aqui, para mim, é bem especial também. Você encontra pela livraria Universo Psi, com o Miguel. Esse também é muito especial para mim, que é Flor Bela Espanca, Laços de Amor e de Dor. Esse livro aqui é sobre poesia e psicanálise. A Flor Bela é um caso de melancolia e ela tirou a própria vida por causa do amado. E depois, esse livro do Freud, Amor, Sexualidade e Feminilidade, especialmente o texto Feminilidade do Freud, de 1933. E penso que é isso. Acho que tem algumas questões aqui. Naira, se você quiser ficar à vontade para conduzir esse momento final. Colocar alguma coisa ali no chat, deixa eu ver. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição, abram o microfone para a gente escutar vocês. A gente vai dar uns minutinhos. Embaixo aqui vocês podem erguer a mãozinha. Já temos uma, dou-lhe uma. Fernanda.
Gente, assim, ó, a fala de vocês dois foi uma fala muito potente, muito importante para a gente pensar e podendo contribuir um pouquinho também. Eu fiquei pensando assim nessa questão, né, da violência contra a mulher também. A mulher ela também sofre a violência dentro da própria delegacia quando ela vai fazer a medida protetiva, porque em vários momentos ela faz a medida protetiva e ela tem que repetir, repetir, repetir a história em vários momentos, em várias datas diferentes, porque o discurso da delegacia é: nós fazemos a medida protetiva porque acreditamos no que a mulher está dizendo. O que eu acho muito bonito. Mas na prática, quando ele convida a mulher a ir uma vez para falar com a estagiária de psicologia, outra vez para ir para falar com a psicóloga, e outra vez para isso, e outra vez para montar processo, há uma desconfiança do que a mulher está dizendo. Então, a mulher, ela também, ela passa a se questionar nesse momento, principalmente quando é violência psicológica, que não tem provas, assim como a Nayara colocou, né? Não tem um roxo para dizer o que aconteceu. Então, acaba sendo muito violento também para a mulher ter que passar por isso, e eu acredito que muitas também acabam tirando a medida protetiva e estando mais vulnerável, digamos assim, porque é violento estar lá dentro também, né? A gente escuta isso de várias mulheres. Então, eu queria poder contribuir com essa fala. E uma outra coisa que me deixou pensando também, que eu fiquei pensativa, é quando o Humberto trouxe essa questão do amor ou parceria sintomática. Como que a gente consegue fazer essa distinção? Será que o amor, ele não é, de fato, uma parceria sintomática, justamente porque aquilo que a Nayara trazia do significante, né, potente que está marcado para a gente nas nossas escolhas amorosas, será que de alguma forma o amor não é uma parceria sintomática? Obrigada, Fer. Quando a gente fala sobre a dor de, de uma, de uma mulher, a gente precisa levar em consideração que não é todo mundo que tem condições de estar compreendendo isso aí. Embora a parte teórica ela é muito bonitinha, né? Essa coisa vem aqui a gente acolhe você, mulher sofrida. Mas a dor de uma mulher ela é extremamente mal interpretada. E aí ela passa por inúmeras cenas onde ela vai questionar, mas será que precisa disso tudo? Será que eu preciso fazer uma medida protetiva? Será que eu preciso disso? Será que isso que eu acho que é realmente é? E aí muitas vezes ela se vê dando inúmeros passos para trás e ela não vai fazer nenhuma denúncia e tudo mais, e vai ser mais uma que estará às voltas de uma estatística daquilo que eu trouxe sobre a cifra negra, né? Então, fica ali, perdida em um lugar obscuro, que existe algo que é violento, que é criminal, mas que não chega a lugar nenhum. Se não chega a lugar nenhum, fica com esta mulher. Fica com ela até que se faça o que com isso? E, e muitas pessoas elas não estão preparadas para escutar a dor de uma mulher no consultório. Não é todo profissional que ele vai conseguir fazer isso aí, não. Não é. Uns podem ficar angustiados e vão querer dar inúmeras sugestões e fazer coisas completamente desnecessárias. Outros vão colocar esta mulher como mais uma do seu objeto de gozo. Enfim, aquela questão que você trouxe, Fer, sobre se o amor também não é alguma parceria sintomática, eu não tenho grandes respostas nisso, mas eu penso que o sintoma, ele não precisa ser sempre o mesmo, em um sentido de que é possível escolher outra forma de ser, sem ser essa que leva a mulher a pôr tudo na conta do amor
e acabar com a própria vida dela em vida. Então, é possível fazer outras substituições, onde este significante ainda existe, mas talvez não com tanta potência. Então, a gente escolhe a partir de algo que nos causa, mas não precisa causar a mesma coisa, a mesma devastação. E aí é onde eu estava falando antes de que é preferível conviver com a saudade do objeto do que tê-lo. São trocas. A troca, ela não precisa ser do mesmo para o mesmo. Pode ser que depois de um tempo, esta mulher falando e percebendo inúmeras coisas, ela venha a estar fazendo outras escolhas, mas não necessariamente que ela vá sem estar avisada também de que, olha, eu estou escolhendo isso de novo, ou eu estou escolhendo isso, e muitas vezes, quando essa mulher encontra um outro formato, ela se estranha. Ela se estranha porque aquilo a qual ela vive, como assim? Ele não me xinga. Ele não faz de mim o que o outro fazia. É possível conviver com isso? Penso um pouco por aí, assim, não sei se isso faz sentido, Fer. Não sei se Humberto quer contribuir, por favor. Eu quero ouvir a Divane e aí eu amarro com, talvez, se ela trouxer alguma questão, com esse ponto que a Fernanda trouxe. A Divane. É, essa fala da Fernanda, né? Essa questão da violência da mulher, dessa dificuldade que ela tem, desse acolhimento. Então, nessa fala que a Nayara falou, né? Eu acho assim que fica bem complicado para a gente, enquanto analista, estar fazendo essa escuta, porque é uma escuta de um significante que é muito complicado para essa mulher estar falando, porque essa mulher ela não teve voz, ela não teve quem acreditasse nela. Porque, às vezes, até na própria família, ela não consegue falar sobre isso, porque as pessoas não conseguem olhar para essa mulher como: olha, você está reclamando, mas ele é legal, ele te dá flores, ele te dá presente, ele é uma pessoa super, super divertida, ele vem aqui, ele bebe, ele conversa, as pessoas que estão ao redor, elas não percebem isso. E quando a mulher vai falar, ela não tem essa escuta. E quando ela chega no consultório para falar isso para a gente, que ela percebe que a gente consegue ouvir o que ela está falando e que ela se sente acolhida, eu acho assim que é aí que a gente consegue fazer algum movimento nessa cadeia desses significantes dela, sabe? Então, assim, eu acho que eu gosto muito quando a gente recebe esse tipo de paciente e consegue fazer essas amarrações, ele se descobrir, ele se perceber nessa, nessa cadeia desses significantes que não leva a lugar nenhum, sabe? Às vezes a mulher fica a vida inteira presa no relacionamento, é porque ela tem filho, como ela vai viver, como ela vai sustentar aqueles filhos. Ela não pode voltar para casa da família, porque a família não vai aceitar de volta. Ela não tem um emprego que garanta o que os filhos dela têm hoje. Então, assim, é muita coisa envolvida, sabe? É muita nessa questão do relacionamento abusivo da mulher, principalmente quando ela já tem uma família constituída, quando ela tem filhos, quando ela tem todo esse grupo em volta que não tem essa consciência de que o que ela vive é abusivo. E para ela chegar nessa conclusão, às vezes demora muito tempo. Acho que é isso, né? Excelente contribuição, Advani. Eu acho que com a sua fala dá para fazer um gancho com a da Fernanda, no seguinte ponto.
O difícil da psicanálise lacaniana é que o analista ele não opera sobre a realidade, né? O analista não é aquele que vai denunciar porque a paciente disse que está vivendo uma violência doméstica, mas também não é aquele que vai ser negligente, mas é aquele que vai possibilitar ao analisante dizer mais desta situação que está em jogo. E aí nós precisamos ir, obviamente, sempre no caso a caso. E aí a gente precisa fazer uma distinção, e aí eu vou à questão da Fernanda, de parceria amorosa para parceria sintomática. Todo sintoma, ele impõe um sofrimento, como também impõe um modo de gozo ao sujeito. Quando há um laço de parceria entre um sujeito e outro, aí fica problema com problema, né? A Marília Mendonça canta isso, né? Problema puxando problema. O sertanejo está aí para dizer da psicanálise de alguma forma. Então, a questão da parceria sintomática, e aí quando você questiona, né? Será que no amor não há parceria sintomática? Há parceria, não sintomática. E aí é quando Lacan vai inventar o conceito de amor cortês, que é quando há um laço possível e não uma fusão. O sintoma, ele tem em vista subverter a lógica de que a relação sexual não existe. Você ama tanto, aí começa lá de poesia, né, como ela trazia. Eu amo tanto você que eu quero me fundir com você. Quando há uma fusão entre dois, um deixa de existir. Isso é parceria sintomática. Ou eu odeio tanto você que eu me mataria ou mataria você. É um ou outro. Não existe fusão. E aí está a parceria sintomática. Diferentemente da parceria amorosa, que é aquilo que há de possibilidade na relação. Eu não estou com você porque não teria outra opção na minha vida. Tem outras opções, mas estou com você porque me é possível estar com você. O amor é a dose possível da relação humana. A gente não precisa se espedaçar para estar com o outro. Isso é sintoma, não é amor. A diferença do amor e do sintoma é que no amor você existe, eu existo, nós somos dois e não um. No sintoma existe o contrário. Não existe mais dois, é uma só carne. Aí a Bíblia vai e contempla, né? E consagra. Vou deixar a minha casa e vou me tornar uma só carne com você. Vai, trouxa. Quando dois se infundem, um deixa de existir. E aqui está a dimensão do sintoma. O sintoma é como se fosse um monstrinho que vai comendo tudo que tem pela frente. Inclusive o parceiro, né? Eu amo tanto que se ele... Aí aquelas brincadeiras dos memes do Instagram, né? Vou pedir para Deus, estou orando para Deus que se que se ele não for para estar comigo, Senhor, que o Senhor leve ele para você. Isso é sintoma, isso não é amor. O amor permite que o outro exista como ele é. Se eu rezo para que se ele não estiver comigo, ele esteja com Deus, isso não é amor, isso é sintoma, né? Humberto, Tem- a hora que você falou essa questão de fusão, na semana passada eu estava uma das escolas e uma professora me abordou falando que o cunhado tinha se suicidado, para não, ele se matou para não matar a noiva. Tamanho era o ciúme dele, posse, e essa fusão, né? Você falou disso na hora, me veio esse caso. Ela falou 35 anos, carreira, tudo, bem-sucedido. A frase foi: ele vou me matar para não te matar. Excelente exemplo. Sintoma, isso não é amor, né? Mas o sujeito chama isso de amor. Assim como chama crise psicótica de crise de ansiedade. Percebe? Né? Chama vontade de morrer de crise de ansiedade. Chama o esgotamento psíquico no emprego, o ódio do chefe de crise de ansiedade. Não é crise de ansiedade.
É porque não dá para você estar mais aí, né? A gente vai nomeando algumas coisas sem. Tem algumas questões, Nayara, aqui. Eu só vou contemplar uma que o Augusto trouxe. Tem uma que é para você, que a Ana fez, que é sobre qual a questão final que deixaste. Colocaste uma pergunta e depois falou de um livro. Não consegui anotar nem a pergunta nem o livro. É, o Augusto perguntando se devastação é um afeto. Devastação é um estado. O afeto faz parte do estado. Assim como depressão, devastação é um estado, né? Os afetos, eles atravessam, porque na devastação também há amor, porque é uma das faces do amor é a devastação, né? A pessoa devastada, ela vai assumir, não, eu tô assim por causa dele, mas eu ainda amo ele. Ele fudeu com a minha vida, mas eu amo ele, né? Isso é a devastação, é saber que você tá na merda, mas ainda assim, se ele voltasse, você entregaria tudo. Nayara, fique à vontade. Humberto, e às vezes é o Jurandir, né? Não, eu ouvi uma história, Nayara, acho que ontem. Não, e o pior de tudo, que eu namorava o Shrek. Eu namorava o Shrek e ninguém chegou para dizer. É o ogro. E só depois que ela percebeu que era o Shrek, né? Aham. Você vê que o ex é um feio, né? Dói, dói, dói bastante. Só vê depois que termina, né? Ah, em alguns casos a gente consegue rir, né? A gente tem que fazer jus. Outros é desesperador. Sim. Eliane, vai. Eu tô com a câmera desligada, que eu tô no fuso horário aqui, eu tô deitada, tá? Mas eu tô aqui. A minha tia, no prédio que eu moro em São Paulo, que eu morava, né? Que a gente tem lá um apartamento, a minha tia mora lá e tem 2 meses que ela me trouxe que no bloco C, é, uma moradora foi morta pelo ex-marido. O que que ele fez? Ele foi lá no apartamento. E aí ele levou as meninas para algum lugar, tinha 2 meninas, voltou lá e enforcou ela. Aí eu falei, meu Deus, o que que será que tava? Eu já imaginei que, né, fosse alguma coisa assim. Aí a minha tia depois teve informação, que ainda não tinha, que ele estava tentando voltar, ela não queria mais, ele era um policial aí da cadeia de Pinheiros, policial civil, e ela não queria mais. Aí ele retirou as meninas do apartamento, voltou lá, enforcou ela, ficou do lado do corpo a noite toda. De manhã cedo ele se entregou. Ele ligou para a polícia e se entregou. Ela não queria mais ele. E ele fez isso com ela. Isso tem 2 meses. Lamentável, né? Sim. Uma última coisa antes de passar a palavra para a Nayara para ela finalizar. Não sei se todos têm acesso às informações da nação, né? Assim, de circular em Instagrams, em televisão, enfim. Eu acompanho as notícias do mundo hoje pelo Instagram, não assisto televisão. Recentemente, mês passado, acho que foi aqui em João Pessoa, uma mãe, em um ritual macabro, chamado espiritual, degolou o próprio filho, decapitou o menino de 9 anos de idade, e a polícia encontrou ela com a cabeça do menino no colo e o corpo no chão. E aí, curiosamente, dias se passaram, ela teve um surto e aí não resistiu, faleceu. E ela foi enterrada no cemitério local. A população, durante a madrugada, desenterrou o corpo e queimou o corpo em praça pública, Nossa. né? Não dá para pegar esses casos públicos para fazer análise teórica, eu não sou muito fã disso. Mas se a gente pudesse, né, fazer uma psicanálise selvagem, a gente pode, mas não deve, claramente um caso de devastação materna. A primeira devastação do sujeito é a relação com a mãe.
Isso é muito importante na clínica. Escutem a relação do sujeito com a mãe ou com quem fez função materna. Lacan deixa claro, quando não há elementos suficientes para pensar a estrutura, escutem o complexo familiar. Escutem o complexo familiar. Então, vou aproveitar e finalizar, né? Muito obrigado pela presença de vocês, né? O horário é um pouco atípico do nosso encontro de hoje. Agradeço muito a Nayara pelo convite, foi bastante interessante a proposta. E aproveito também para convidar vocês, a quem interessar. Sexta-feira tem uma aula aberta sobre as estruturas clínicas no Lacan. Vou divulgar o link também no projeto Lacato, 19 horas. A gente se vê para falar sobre estruturas clínicas. Mas muito obrigado e, Nayara, fique à vontade para fazer as honras finais. Agradecer, né, que vocês estão aí até essa hora, 9h30 da noite. Que vocês aguentaram firme aí até o final, um tema extremamente interessante. E que vocês continuem por aí, que volta e meia a gente lança alguma coisa, a gente junta aí 1, 2, 3 analistas e a gente pensa em outro tema. Se quiserem dar alguma sugestão também. E mais para agradecer mesmo a Humberto também, né, por ter escrito, por ter dado um tempo, um investimento, para a gente poder estar aqui discutindo essas questões, uma vez que encontrar estudos, né, é extremamente complicado, se vocês não tiverem que estar pagando horrores, um monte de coisa. Então, é isso. Obrigada mais uma vez. Eu estarei colocando no YouTube em algum momento desta semana, por favor. E aí eu aviso vocês. Tá bom? Um beijo, um bom restinho de quarta-feira, de semana. Até mais.